Hoje nós vamos tratar sobre um tema que, de fato, chama a atenção de muita gente. E ainda agora há pouco eu estava aqui pesquisando muito rapidamente uma matéria da Exame, da revista Exame, que diz aqui exatamente o seguinte. Depois eu vou publicar também lá no Direito Civil Brasileiro, no @Direito Civil Brasileiro. Aliás, todos esses slides eu acabei de colocar no @Direito Civil Brasileiro, estão lá, não precisa tirar foto, que eles já estão disponibilizados lá. E aqui se diz o seguinte: qual é o grande desafio à longevidade das empresas familiares brasileiras, segundo a Fundação Dom Cabral. E aqui se diz que no Brasil 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de responder por mais da metade do PIB, as empresas familiares também empregam 75% da mão de obra no Brasil. Esse é um tema que, de fato, sempre chama muita atenção da gente, e é por isso que a preocupação nossa, e o recorte tem que ser aqui rápido, porque esse tempo é muito curto, realmente, para um tema bastante complexo, é exatamente esse relacionado à cláusula sucessória, né? Para que todo mundo fique na mesma página comigo aqui, para quem nunca ouviu falar em cláusula sucessória na vida, é importante saber que nós podemos, sim, colocar nos contratos de sociedade. Portanto, quando nós estamos fazendo contratos de sociedades, principalmente a sociedade limitada com a sociedade contratual, como a gente sabe, diferentemente das sociedades estatutárias, como a sociedade por ações, né? Nós podemos colocar cláusulas que vão dirigir, que vão dizer o que é que vai acontecer com as cotas da sociedade, com a administração da sociedade e com os direitos políticos dos sócios na sociedade quando há o falecimento daquele determinado sócio, certo? Então, atentem bem para isso, porque isso, de fato, é um tema que tem chamado muita atenção da gente, e a gente deixa passar uma grande oportunidade de resolver questões das famílias que estão envolvidas com sociedade e o próprio núcleo familiar, como vocês podem ver aqui, num número muito avançado, muito grande, como nós temos no Brasil. É bom lembrar que eu não estou aqui fazendo menção especificamente, se eu gostaria de deixar esse registro aqui no começo, eu não estou fazendo menção especificamente às holdings propriamente, claro que também serve para as holdings. Eu também não estou aqui fazendo menção só àquelas sociedades patrimoniais que a gente tem confundido com holding no Brasil, né? Todo mundo agora diz que quer ter uma holding, né? Na verdade, constituem sociedades patrimoniais, que são sociedades que passam a ser donas de um patrimônio que antes estava no nome da pessoa física da gente, né? Também não estou falando só especificamente dela, estou falando de todas as sociedades de modo geral. Logicamente que esses números que eu estou lendo aqui para vocês é de todas as sociedades de modo geral. Também eu gostaria de deixar um registro aqui inicialmente no sentido de que nós não temos no Brasil uma obrigatoriedade de colocar a cláusula sucessória. Aliás, fica aqui já uma dica, vou deixar gravada aqui essa dica, que na reforma do nosso Código Civil, nós deveríamos colocar no artigo 997 um inciso para dizer que seria obrigatório dizer o que é que vai acontecer com as cotas e com a administração da sociedade depois do falecimento daquele determinado sócio. Agora, claro que esse tema é um tema que perpassa por duas grandes dificuldades, uma delas, logicamente, relacionada à proteção da cota hereditária dos herdeiros necessários. Como a gente sabe, a gente não pode afrontar a cota hereditária de 50%, que está prevista no artigo 1846, além também de encontrar um outro grande entrave, que é justamente a proibição do pacta corvina, a vedação dos pactos sucessórios, né? E aqui há uma análise interessantíssima a se fazer, é que quando nós estamos tratando do artigo 1028 do Código Civil, no seu inciso 1º, como eu vou mostrar para vocês, ele autoriza expressamente nós colocarmos cláusula sucessória nos contratos de sociedade, o que implica dizer que me parece que, nesse caso, a gente pode se afastar um pouco das regras da vedação do pacto sucessório e cair em regras específicas de direito societário, como eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Vejam, para não deixar dúvida, essa questão ela está expressa no nosso Código Civil, no artigo 1028. Quem quiser abrir agora aí o artigo 1028, vai ver que há uma regra geral, no sentido de que nas sociedades contratuais, portanto, nas sociedades realizadas através de contratos, como é o caso da sociedade limitada, eu posso colocar uma cláusula lá que vai dizer o que é que vai acontecer com essas cotas e com a administração da empresa quando eu falecer, ali especificamente. E vejam que o Código Civil ele basicamente trabalha com essa ideia. Nas sociedades contratuais, ocorrendo falecimento de sócio, suas cotas de participação no capital serão liquidadas, que é a regra geral, fazer liquidação da cota, para pagamento aos herdeiros, mas
existem algumas exceções. A primeira exceção, que é justamente o tema dessa palestra, se configura se o contrato dispuser diferentemente. Ou seja, como vocês podem ver aí de modo muito claro, o contrato pode dizer de modo diferente dessa regra geral que nós temos aqui no artigo 1028, cabeça dele. Portanto, quando ele diz aqui que, morrendo o sócio, a gente tem que liquidar a cota. Tudo bem, tem que liquidar a cota, mas eu posso regrar de modo diferente. Como eu disse a vocês, essa cláusula ela não é obrigatória entre nós no Brasil, mas é de muita importância que a gente faça essa cláusula no contrato de sociedade. Seria bom que todo mundo começasse a melhorar essa performance dos nossos contratos de sociedade. Vocês vão ver como é que a gente pode também evitar alguns litígios no futuro quando há o falecimento do sócio. Agora, veja, a gente se preocupa muito quanto à propriedade das cotas nos contratos de sociedade, né? Mas é bom lembrar, meus amigos e minhas amigas, que quando nós estamos falando do contrato de sociedade, não existe só o tema relacionado à propriedade das cotas. Claro que a propriedade das cotas ela vai estar estabelecida no contrato, mas nós temos 3 capítulos importantes que poderiam facilmente estar colocados ali nesse tema, nessa cláusula especificamente. O primeiro capítulo, voltado, logicamente, para as cotas da sociedade. Eu vou dizer quantas cotas cada um dos membros da sociedade tem, sejam membros, todos membros de uma só família, seja um sócio, logicamente, de outra pessoa que não tem vínculo familiar, mas que também vai morrer um dia, logicamente, né? E a gente precisa fazer esse regramento. Portanto, eu vou dizer quais são as cotas, de quem é a propriedade daquelas cotas que estão lá registradas no registro público de empresa, no registro civil de pessoas jurídicas, especificamente. Mas, além desse capítulo, os nossos contratos sociais, eles também tratam do capítulo relacionado à administração da sociedade. Além da administração da sociedade, portanto, eu posso dizer quem é que vai ficar administrando a sociedade depois do meu falecimento. Se eu tiver, por exemplo, 3 filhos sócios, eu posso dizer que um filho só daqueles 3 filhos sócios podem ficar na administração da sociedade. Além dessa cláusula, desse capítulo específico que eu estou trazendo aí, nesse slide, nesse quadradinho azul, eu também posso estabelecer quais são os direitos políticos de cada um dentro daquela sociedade, portanto, qual é o peso do voto de cada um dos meus filhos que tem ali na sociedade, o que é que eles podem decidir, qual é a proporção da decisão que eu posso colocar ali. Tudo isso está ao nosso critério estabelecer lá no contrato de sociedade, mais especificamente em razão do que determina o nosso artigo 1028, inciso 1º. Observem bem que não há necessidade de a gente ter uma grande ansiedade só quanto à questão relacionada ao capítulo da propriedade das cotas. Por que é que eu estou fazendo esse grifo aqui especial? Porque, logicamente, que a propriedade das cotas ela pode afrontar a legítima, e na medida em que afronta a legítima, você pode ter esse contrato anulado um pouquinho mais à frente, se houver discussão em torno dele, né? Então, como eu posso preservar as questões relacionadas à legítima, fazendo distribuição de cotas de modo igualitário, sempre com base no que diz a regra geral de direito sucessório, né? Eu também posso esquecer esse tema e tratar dos outros 2 capítulos também em cláusula sucessória, portanto, relacionado à administração da sociedade e ao exercício dos poderes políticos, certo? Agora, vamos lá. E para que eu vou fazer uma cláusula sucessória? Quais são os grandes objetivos dela? Primeiro, o primeiro objetivo é manter o controle da sociedade nas mãos de uma determinada família, caso a gente tenha mais de uma família envolvida ali, ou dizer, no âmbito da minha família, quem é que vai administrar a sociedade. Eu também posso fazer constar no contrato social essa cláusula, lá especificamente uma cláusula no contrato social, mas eu também posso colocar no acordo de sócios, que é um contrato à parte que a gente pode fazer, que não é propriamente o contrato social, mas em acordo de sócios, o único cuidado que a gente tem que ter é que tem que ter uma cláusula no contrato de sociedade que a gente determina que todos os sócios devem obedecer ao acordo de sócio. É sempre bom a gente lembrar disso, né, também. E eu também posso dizer que os herdeiros do sócio vão ser admitidos no contrato social depois do meu falecimento, por exemplo, na qualidade de sócio, né? Independente, inclusive, do desejo dos outros sócios, porque se eu já digo isso em vida e os outros sócios devem obedecer à regra geral do contrato social, logicamente que eles não podem depois, mais na frente, evitar que os meus filhos entrem ali naquela sociedade depois do meu falecimento. Agora, vejam, existe aqui um tema que sempre chama muita atenção da gente e merecia, logicamente, aqui uma atenção muito mais detalhada, mas não há dúvida alguma, há dúvida, mas não há, no meu modo de ver, não há dúvida alguma de que eu posso dizer, inclusive no contrato social, que
todas as cotas que me pertencem fiquem pertencendo, por ocasião da minha morte, a um filho meu determinado. Aí todo mundo vai tomar um susto, logicamente, por conta da vedação que a gente tem, ou da limitação que a gente tem no artigo 1846 do Código Civil, de 50%, né? Mas nada impede que eu pegue aquele conjunto de cotas que tem uma valorização e troque por outros bens que tem, eventualmente, no meu conjunto patrimonial, fazendo igualando a legítima, logicamente, ali dos meus filhos. Me parece que isso também, embora seja um tema bastante polêmico, me parece que isso é certo, não haveria dúvida nenhuma em torno desse tema aqui também. Uma outra questão que é muito comum a gente se preocupar com ela no contrato sucessório é, sabendo que pode, na cláusula sucessória sabendo que pode haver alguma discussão entre os herdeiros depois da minha morte, eu vou dizer que enquanto houver a discussão, o meu espólio vai fazer parte da sociedade. Eu já posso deixar claro que o meu espólio vai fazer parte da sociedade e que o inventariante vai, logicamente, representar o espólio, levando adiante todas aquelas questões que são tidas ali importantes, como lá naquele contrato social especificamente. Eu também posso designar um filho, como eu disse ainda agora há pouco, para assumir o controle da sociedade, enquanto há todas as discussões eventualmente que possam surgir em torno desse assunto, e com isso evitando esse vácuo na representação da sociedade, que normalmente é muito ruim para todas as pessoas envolvidas ali no contrato social, logicamente, né? Também, e aqui eu chamo muita atenção a esse ponto, é possível dizer lá na cláusula sucessória que nós vamos também fazer a liquidação da sociedade, nós vamos adotar a regra geral, mas quando nós formos adotar a regra geral de liquidação da sociedade, eu também posso deixar bem esclarecido quais são os requisitos que nós vamos adotar para fazer a avaliação das cotas da sociedade. Eu tenho certeza que eu estou aqui diante de vários colegas da advocacia e todos nós que sabemos, todos nós que labutamos nessa seara, a gente sabe o quanto é difícil nós sabermos quanto vale uma cota de sociedade, né? E muitas vezes a gente encontra dificuldade porque normalmente, quando vai se fazer o contrato social lá no comecinho, ele não é feito, logicamente aqui não há nenhuma crítica, logicamente, aos contadores ou contabilistas que eventualmente possam se sentir um pouco ofendidos com o que eu vou dizer aqui, mas normalmente são contratos feitos por não advogados, e o que acontece é que não conseguem ter a dimensão do que é que vai acontecer depois do falecimento, se preocupa muito pouco com as questões de valorização, por exemplo, das cotas, e a gente tem uma séria dificuldade em saber quanto vale a cota por ocasião daquela liquidação especificamente. Portanto, é importante a gente saber que eu posso adotar critérios de valorização das cotas também aqui na cláusula sucessória, né? E também eu não posso deixar de dizer aqui que a cláusula sucessória ela tem uma vantagem enorme. Muita gente pergunta, poxa, mas tudo que você está dizendo eu não consigo resolver no testamento também? Consegue resolver no testamento. Só que é bom lembrar que o testamento é ato unilateral, o testamento ele só surte efeitos depois do falecimento, evidentemente, da pessoa, e, logicamente, que no contrato sucessório, na cláusula sucessória, nós temos uma grande vantagem em relação ao testamento, é que eu faço com que todos os sócios adotem aquela regra e não podem fugir da regra porque contrataram comigo realizar a entrega das cotas e mesmo a administração da empresa naquele sentido ali. Portanto, meus amigos e minhas amigas, esse tema é um tema assim, que cabe mais de 10 horas de conversa sobre esse assunto, e esses pontos que eu trouxe aqui são pontos que realmente são os mais importantes, que me parecem assim, temas que sempre nos chamam a atenção. Vocês sabem que para a gente que está aqui diante desse cronômetro, e eu que estou aqui careca embaixo dessa luz, você não sabe qual é o constrangimento de um careca embaixo de uma luz apontando para você o tempo todo, mas eu não poderia deixar de sair daqui hoje deixando de fazer uma homenagem ao nosso querido Zeno Veloso. Essa foto que vocês estão vendo aqui no painel agora é uma foto tirada ali onde a professora Silvia está, um pouquinho mais para cá, aqui à esquerda. O professor Zeno estava sentado exatamente ali há 4 anos, e eu sempre que vejo essa foto, eu me emociono bastante, porque Zeno, ele foi... Zeno foi uma pessoa que me ensinou o direito das sucessões, eu sempre digo, em mesa de bar e restaurante. Eu nunca aprendi tanto direito das sucessões conversando com o Zeno informalmente, né? E todo esse pouquinho que eu acabo conseguindo transmitir para os meus alunos, para todos vocês no meu dia a dia,
eu agradeço muito a Zeno Veloso. Eu queria deixar essa frase aqui, marcada aqui no nosso evento, para dizer que os professores especiais tocam nossas vidas com conhecimento e os nossos corações com o jeito de ensinar. Zeno merece todas as nossas homenagens e eu deixo essa aqui para ele hoje, aqui para todos vocês também. Muito obrigado pela atenção, pessoal.